Bem-vindo ao canal Audiobooks em Minutos. Aqui você encontra melhores audiobooks para despertar seu interesse e te incentivar à leitura. Apoie os autores e aproveite a experiência completa adquirindo o livro físico. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Pare de procrastinar. Supere a preguiça e conquiste seus objetivos. Por Giovanni Wichers. Narrado por André Lourenço. Introdução. A procrastinação é um mau hábito que pode, progressivamente e perigosamente, sair do controle. Ela começa inofensiva, como pequenos adiamentos de tarefas e responsabilidades que precisam ser cumpridas, mas que, se permitirmos que se desenvolva, pode se transformar em um hábito terrível. Existem muitos efeitos negativos e danosos da procrastinação, e é importante que você aprenda a reconhecer os sinais e a tomar medidas para interromper a procrastinação. Se você reconhece que tem um problema, é hora de parar e fazer algo a respeito. Não deixe que isso arruine sua vida, relacionamentos e trabalho. Aqui daremos algumas sugestões para te encorajar a parar de procrastinar. A procrastinação adia o seu sucesso e te mantém preso em um estado de estresse emocional. Porém, você pode sair desse ciclo frustrante com um pouco de planejamento e ponderação. Se você está lendo isso, provavelmente está sofrendo de alguma forma devido à procrastinação. Seja a sua procrastinação um problema pequeno que simplesmente está afetando a sua produtividade, ou um problema significativo que está te impedindo de alcançar seus objetivos, você provavelmente já tentou superar a procrastinação e provavelmente percebeu que isso pode ser mais difícil do que parece. Você é um procrastinador? Isso já aconteceu com quase todo mundo. Há um problema iminente e muito importante, e você deve se preocupar em resolvê-lo. No entanto, você cria diversas desculpas de por que não pode começar ainda. Você precisa fazer uma ligação antes. Você ainda não resolveu toda a papelada. Ou simplesmente não sabe por onde começar. Independente do porquê, todos nós sempre teremos momentos nos quais nós procrastinamos. Parece haver um efeito cumulativo para a procrastinação. Mesmo quando você finalmente se livra de uma tarefa, 5 outras já apareceram para substituí-la. Não importa o quanto você tente, parece que há uma lista interminável de coisas a se fazer. A verdade é que todos nós procrastinamos em algum momento de nossas vidas. Para a maioria de nós, isso acontece de vez em quando, mas para alguns, a procrastinação os impediu de viver uma vida feliz e bem-sucedida. Este livro foi escrito para este último grupo, ou seja, qualquer pessoa que esteja lutando para concluir tarefas e projetos pessoais em tempo hábil. Não é tão difícil parar de procrastinar. Na verdade, você só precisa cultivar os mesmos hábitos usados por inúmeras pessoas bem-sucedidas e torná-los parte de sua rotina. Embora essas pessoas muitas vezes tenham os mesmos temores e limitações que você, elas são capazes de tomar uma atitude quando necessário, pois elas se condicionaram a fazê-lo. Nesta sessão, 50 hábitos anti-procrastinação, você encontrará uma série de ideias para ajudá-lo a superar a procrastinação diária. Embora muitos livros forneçam uma lista de dicas simples, você aprenderá por que uma estratégia específica funciona, qual pensamento limitante ela elimina e como você pode começar a aplicá-la imediatamente na sua vida. Em suma, você vai descobrir quais são as raízes da procrastinação e como superá-las. A intenção é que este audiolivro seja uma guia definitiva, que irá ajudá-lo a resolver seu problema de procrastinação de uma vez por todas. Ele é baseado em décadas de estudos científicos sobre o tópico e contém uma abordagem sistemática que você pode implementar para vencer a procrastinação, bem como uma lista abrangente de técnicas anti-procrastinação para você utilizar. O guia é bastante extenso, visto que a procrastinação é um problema complexo, cuja solução requer atitudes rigorosas. No entanto, não deixe isso te desencorajar. Sinta-se livre para ouvi-lo, especialmente quando chegar na lista de técnicas anti-procrastinação, e se concentre principalmente naquilo que você acredita que possa ajudar na sua situação específica.
Este guia apresenta uma introdução à procrastinação, juntamente com uma explicação de por que procrastinamos, bem como evidências científicas que indicam que você pode aprender a parar de procrastinar. Em seguida, veremos um esboço da abordagem que permitirá que você supere a sua procrastinação, seguida por uma lista de técnicas anti-procrastinação e dicas para tornar este processo tão efetivo quanto possível. Durante a leitura, tenha em mente que a procrastinação é um problema difícil de lidar, mas se você dedicar o tempo necessário para ouvir este guia e formular um plano de ação, e então seguir este plano minuciosamente, você terá grandes chances de reduzir drasticamente ou mesmo superar a procrastinação. Por que as pessoas são preguiçosas? Se você é um procrastinador, provavelmente já se fez a si mesmo alguma variação da seguinte pergunta: por que eu continuo procrastinando, mesmo sabendo que é ruim para mim e mesmo tendo decidido parar? Frequentemente, as pessoas presumem que procrastinam simplesmente devido à preguiça ou falta de vontade. Mas a resposta real é muito mais complexo do que isso. E tem a ver com os mecanismos cognitivos que utilizamos para controlar nosso comportamento, na tentativa de nos levar a achar que estamos agindo em nosso melhor interesse. Em suma, quando precisamos realizar uma determinada tarefa, geralmente contamos com nosso próprio autocontrole para fazê-lo. Além disso, nossa motivação, que se baseia no desejo de alguma recompensa que receberemos como resultado de concluir essa tarefa, pode dar um empurrãozinho útil ao nosso autocontrole, que nos faz agir em tempo hábil. No entanto, existem vários fatores desmotivadores, como ansiedade ou medo da falha, que têm um efeito oposto ao de nossa motivação, o que significa que eles podem nos tornar mais propensos a adiar nossas tarefas desnecessariamente. Além disso, também existem vários fatores dificultadores, tais como exaustão mental ou distrações devido ao ambiente, que interferem diretamente com nosso autocontrole e motivação de uma forma que nos torna mais propensos a procrastinar. Quando esses fatores desmotivadores e dificultadores sobrepujam nosso autocontrole e motivação, acabamos procrastinando. E temos que esperar até que o equilíbrio entre esses fatores retorne ao nosso favor para podermos começar a trabalhar, o que às vezes pode demorar um pouco. No entanto, como você ouvirá neste guia, usando as técnicas certas, é possível realmente afetar ativamente esse equilíbrio e mantê-lo a seu favor, mais cedo ou mais tarde. Isso permitirá que você retome o controle de sua vida e permitirá que você faça seu trabalho quando desejar, em vez de quando sua procrastinação decidir que está na hora. Por que as pessoas procrastinam? As 5 grandes. Medo do fracasso. Você não pode controlar a reação das pessoas em relação ao seu trabalho, e superestimar essa resposta pode criar ansiedade. Perfeccionismo. Ter padrões fora de alcance pode te desencorajar a concluir uma tarefa. Duplicação de seguro. Procrastinação pode ser uma maneira de proteger o seu ego. Por exemplo, se eu não for bem na prova, é porque não estudei. Se eu for bem, eu sou um gênio porque consegui sem estudar. Medo do sucesso. Muitas pessoas ficam intimidadas com o que poderia ocorrer caso elas fossem bem-sucedidas. Medo de perder o controle. Ao se sentir fora do controle, muitas pessoas podem desenvolver uma atitude rebelde para recuperar a sensação de estar no controle. Por exemplo, o professor passa uma tarefa com um prazo, e eu escolho enviar 2 semanas depois. Medo da separação. Medo de que concluir com sucesso a tarefa pode nos afastar dos outros. Medo do vínculo. Medo de que completar com sucesso a tarefa pode fazer outras pessoas se aproximarem demais. 7 desculpas que você já deve ter usado para procrastinar. É muito fácil criar uma desculpa para não iniciar uma tarefa. O segredo é saber identificar quando esta razão é válida e quando é uma maneira criativa de evitar tomar uma atitude. A maior parte das nossas procrastinações derivam de medos subconscientes ou crenças autolimitantes. Quando você dedicar um tempo para explorar esses pensamentos,
Você vai descobrir que é fácil superá-los a criar uma mentalidade orientada à ação. Sua mente é uma máquina incrível. Ela te dá a oportunidade de criar qualquer coisa com sua imaginação. No entanto, ela também pode limitar sua capacidade de fazer as coisas. Frequentemente, ficamos presos em um projeto não por falta de vontade, mas por causa de padrões de pensamento desanimadores que surgem na nossa cabeça. A raiz desse hábito de procrastinação vem das nossas próprias crenças autolimitantes. Quando esses pensamentos não são controlados, eles podem fazer você ponderar por que um projeto, tarefa não pode ser concluído. No entanto, quando você contesta essas desculpas, você percebe que a maioria delas são medos ou padrões de ações autodestrutivos. Existem 7 desculpas que são utilizadas com muita frequência. Entenda por que elas surgem e você estará um passo mais próximo de superar a procrastinação. Desculpa 1. Não é importante. As pessoas frequentemente evitam tarefas que não pareçam importantes. Às vezes, não é algo que seja crítico. Outras vezes, é uma tarefa desagradável que não está relacionada a um objetivo de longo prazo. E muitas vezes, ela requer que você supere um medo maior. Não importa o que se passa pela sua cabeça. Há momentos em que interrompemos uma tarefa porque ela não parece ser importante. Um dos remédios mais simples para o não importa é desenvolver o hábito de tomar decisões simples. Ou você se dá o trabalho de executar uma tarefa ou tem a coragem de se livrar dela. Como você aprenderá com o tempo, uma das melhores maneiras de superar a procrastinação é tomar as decisões difíceis em sua vida, mesmo que isso signifique abandonar coisas que antes pareciam importantes. Desculpa 2. Preciso fazer antes. Projetos muitas vezes ficam suspensos porque uma outra tarefa específica precisa ser realizada antes de qualquer outra coisa. Quer se trate de uma ligação, um projeto conflitante ou de uma simples compra, é fácil procrastinar quando há algo que precisa ser feito antes de mais nada. Você pode eliminar essa desculpa desenvolvendo o hábito de definir completamente o escopo de cada projeto. A chave aqui é quebrá-los em uma série de pequenas atividades que você pode realizar em uma base diária. Crédito de Getting Things Done por este insight. Desculpa 3. Preciso de mais informações para começar. Frequentemente, esta é uma desculpa válida. Muitas vezes, temos tarefas que requerem uma certa pesquisa antes de começar. No entanto, eu não acho que seja uma boa desculpa se você faz isso com muita frequência. Embora possa parecer sarcástico ou irônico, a solução mais simples para isso é simplesmente obter mais informações. Não saber como fazer algo nunca deve ser um motivo para evitar um projeto. Hoje em dia, é possível aprender qualquer habilidade ou encontrar alguém para fazer o trabalho. Desculpa 4. Estou sobrecarregado e tenho muita coisa para fazer. Todos nós já passamos por momentos nos quais nos sentimos sobrecarregados. Parece que não importa o quão duro trabalhamos. Nossas listas de tarefas nunca parecem diminuir. Normalmente, esse tipo de problema acontece com pessoas que possuem uma mentalidade de super-homem, se sentindo perfeitamente capazes de resolver tudo por conta própria. A sensação de estar sobrecarregado pode ser eliminada ao se concentrar nas tarefas mais importantes e delegar, eliminar o resto. Uma vez que você saiba como identificar o que é importante, você achará muito mais fácil se concentrar em cada tarefa e fazer as coisas em um ritmo consistente. Desculpa 5. Não tenho tempo agora. Novamente, esta pode ser uma desculpa perfeitamente válida. Às vezes você está focado em um projeto e não faz sentido iniciar outro. No entanto, a desculpa do não tenho tempo muitas vezes se transforma em um hábito desagradável de procrastinação, onde você está sempre procurando deixar de lado coisas importantes. Dizer que você não tem tempo agora presume um futuro perfeito, onde haverá menos serviço, eles serão menos complexos e menos chatos de fazer. Muitas pessoas fazem isso com a esperança de que a necessidade da tarefa simplesmente desapareça. Se você continuar, adianto até aquele mítico algum dia.
as chances são altas de que você nunca conclua esse projeto. Desculpa 6. Eu sempre me esqueço de fazer. As pessoas muitas vezes procrastinam em uma tarefa porque se esquecem de fazê-la. Claro, todos nós temos momentos que deixamos algo passar batido. No entanto, ser cronicamente esquecido é um sinal de uma resistência arraigada a uma tarefa específica. Talvez você não ache que é importante. Pode ser que você tenha medo de falhar. Ou talvez você não esteja usando um sistema organizacional eficaz. O ponto aqui é que esquecer não é uma razão válida para a procrastinação. Em algum ponto, você precisará fazer o esforço de iniciar uma tarefa ou se livrar dela. Desculpa 7. Não estou com vontade. Claro, sempre haverá tarefas que odiamos ter que fazer. O segredo é saber quando algo precisa ser feito e quando pode ser eliminado permanentemente. Frequentemente, confundimos as duas coisas ao evitar tarefas que, ao longo prazo, poderiam ter um impacto positivo em nossas vidas. Isso significa que, mesmo que você não queira fazer algo, esse não deve ser o único motivo para descartá-lo. Como parar de procrastinar? Para parar com a procrastinação, primeiro você precisa definir seus objetivos e, em seguida, identificar como procrastinar irá impedi-lo de realizá-los. Em seguida, você precisa criar um plano de ação com base nessas informações e, em seguida, implementar este plano ao mesmo tempo, refiná-lo conforme progride. Nas sessões a seguir, você aprenderá mais sobre cada uma dessas etapas, para que seja capaz de utilizar essa abordagem tão eficazmente quanto possível. Defina seus objetivos. O primeiro passo para superar a procrastinação é definir seus objetivos. Ao fazer isso, é crucial se certificar de que seus objetivos sejam tão claros quanto possível, uma vez que estamos mais propensos a procrastinar quando se trata de objetivos vagos do que metas concretas. Por exemplo, ser mais saudável é um objetivo relativamente vago e, portanto, você está mais propenso a procrastinar quando se trata de persegui-lo do que quando se trata de algo mais bem definido, como beber água e não comer em fast foods por um mês. Da mesma forma, um objetivo como começar a me exercitar é relativamente vago e, portanto, é mais provável que leve à procrastinação do que uma meta concreta como ir à academia 3 vezes por semana e me exercitar por pelo menos meia hora. Além disso, ao definir seus objetivos, também é bom se certificar de que eles sejam alcançáveis e significativos. Alcançáveis significa que seus objetivos devem ser realísticos o bastante para que você possa alcançá-los. Significativo significa que devem ser substanciais o suficiente para levá-lo a fazer um progresso perceptível. Identifique o problema. Se você deseja resolver definitivamente seu problema de procrastinação, é importante primeiro entender a natureza exata do problema com a qual você está lidando. Especificamente, existem 3 características principais que você deve considerar ao avaliar a natureza da sua procrastinação. Quando você procrastina, isso envolve perguntar a si mesmo sobre quais situações você procrastina. Por exemplo, você tende a procrastinar mais quando você está trabalhando de casa do que quando você está trabalhando da biblioteca? Você tem problemas para terminar as tarefas depois de iniciá-las? Ou tem problemas em simplesmente começar? Como você procrastina? Isso envolve perguntar a si mesmo o que você faz quando está procrastinando. Por exemplo, você navega nas redes sociais, joga videogame, assiste TV, sai com os amigos ou trabalha em tarefas menores e menos importantes? Por que você procrastina? Isso envolve perguntar a si mesmo o que te faz procrastinar. Por exemplo, você se distrai constantemente ou se sente tão sobrecarregado que não sabe como começar? Divida sua tarefa em passos menores. Parte da razão pela qual procrastinamos é porque, subconscientemente, achamos o trabalho esmagador. Divida-o em partes menores. Depois, foque em uma parte de cada vez. Se você ainda procrastinar na tarefa depois de quebrá-lo, divida-o ainda mais. Em pouco tempo, a tarefa provavelmente será tão simples que você irá pensar: bom, isso é tão simples que eu poderia fazer muito bem de uma vez só. Por exemplo,
No momento, eu estou trabalhando em um novo livro sobre como conquistar qualquer coisa na vida. Escrever um livro em sua totalidade é um projeto árduo e pode ser uma pressão esmagadora. No entanto, eu posso dividi-lo em fases como pesquisa, decidir o tópico, criar um esboço, elaborar o conteúdo, redigir os capítulos 1 e 10, revisão, etc. Crie um plano de ação. Depois de definir seus objetivos e identificar a natureza de seu problema, você pode criar um plano de ação que permitirá que você interrompa o ciclo de procrastinação e comece a resolver as coisas. Para criar um plano de ação, você precisa descobrir quais técnicas anti-procrastinação você deve usar e como usá-las. Essas técnicas, que serão testadas na próxima sessão, se enquadram em duas categorias principais. Técnicas comportamentais. Essas técnicas envolvem a modificação direta de suas ações, ajudando a incutir crenças e comportamentos positivos e evitar os negativos. Exemplos de técnicas antiprocrastinação comportamentais incluem a divisão de projetos grandes em tarefas menores e a redução de distrações do seu ambiente de trabalho. Técnicas cognitivas. Essas técnicas envolvem modificar diretamente seus pensamentos, ajudando a instaurar pensamentos positivos e a evitar os negativos. Exemplos de técnicas cognitivas incluem a visualização de seu eu futuro e o foco nos objetivos em vez das tarefas. Priorize tarefas. Priorizar suas tarefas pode ajudá-lo a descobrir quais são aquelas nas quais você precisa trabalhar e quando precisa trabalhar nelas. Isso irá garantir que você procrastine perdendo tempo com tarefas triviais enquanto negligencia outras mais importantes. E também te ajudará a evitar situações em que você se sinta sobrecarregado por não saber por onde começar a trabalhar. Dois métodos comuns de priorizar suas tarefas são as seguintes. O método de Ivy Lee. Este método envolve fazer uma lista de tarefas no final de cada dia e escrever um mínimo de 6 tarefas que você deve concluir no dia seguinte, organizadas em ordem de importância. A matriz de Eisenhower. Este método envolve a classificação de cada tarefa, com base na sua importância e com urgência, e, em seguida, priorizar suas tarefas com base nesses critérios. Visualize o futuro que você deseja. Imagine as emoções que você sentirá. Imagine-se no seu lugar favorito, comemorando o que você conquistou. Imagine seus entes queridos celebrando seu sucesso com você. Canalize os seus medos. O medo é uma emoção poderosa que pode nos manter atolados em desculpas. No entanto, ao focar naquilo que você não quer, você pode utilizá-lo a seu favor. Então, escreva como você se sentirá daqui a um ano se não fizer nada. Seja corajoso, imparcial, honesto consigo mesmo sobre o preço de sua inação. Afinal, se nada muda, nada vai mudar. Construa a contabilidade. Recrute uma equipe de suporte, um parceiro para mantê-lo nos trilhos, ou como eu sugiro em Steep Plain Safe, seu conselho consultivo pessoal para te ajudar a se manter focado. Combine horários para verificar o progresso. Informe-os como podem ajudar. Por exemplo, lembrando-os sobre suas conquistas anteriores e sobre por que você está determinado em fazer essas mudanças. Recompense seus progressos. Defina um sistema de recompensas para garantir que você celebre o seu progresso conforme você avança. Quer seja uma atividade divertida com amigos ou um pequeno prêmio para si mesmo. Faça algo para reconhecer seus esforços. Haja corajosamente todos os dias, começando hoje. Pegar um embalo é crucial quando você está começando. Portanto, comprometa-se a deixar a sua zona de conforto pelo menos uma vez por dia. A partir de hoje, antes que seus medos te façam voltar a criar desculpas. Pode ser algo pequeno. Afinal, não importa o quão rápido você está indo, desde que você esteja andando sempre na direção das suas aspirações. Então, dê esse primeiro passo, depois outro, depois outro. Afinal, a vida recompensa a ação.
Identifique os seus ciclos produtivos. As pessoas possuem diferentes ciclos de produtividade, o que significa que são produtivas durante diferentes momentos do dia. Por exemplo, algumas pessoas podem funcionar melhor de manhã, enquanto outras são mais produtivas à noite. Da mesma forma, algumas podem ser mais produtivas logo após comerem, enquanto outros produzem mais de barriga vazia. Uma boa maneira de reduzir sua tendência de procrastinar é identificar seus picos, que são os momentos do dia em que você é mais produtivo, e então se planejar para que a maior parte de suas tarefas coincida com eles. Estabeleça uma rotina. Uma rotina diária, semanal, mensal consistente pode ajudar a evitar a procrastinação. Por exemplo, você pode definir uma rotina de realizar trabalhos criativos pela manhã, antes de verificar e-mails ou mídias sociais, o que é uma boa maneira de garantir que você comece seu dia de forma produtiva e conclua algumas tarefas mais importantes ainda com a cabeça limpa. A rotina que você inicia deve levar em conta os seus ciclos de produtividade, o que significa que diferentes rotinas serão necessárias para pessoas diferentes. Estabelecer uma rotina é especialmente importante em algumas situações, como quando você possui uma rotina de sono errática ou irregular, o que poderia torná-lo privado de sono e, portanto, mais propenso a protelar. Tente alcançar um estado de flow. O estado de flow, fluxo, é um estado mental onde você se tornou completamente imerso na atividade em que está engajado. Isso permite que você permaneça no estado de espírito ideal em termos de produtividade, uma vez que permite que você foque no seu trabalho de forma completa, diminuindo significativamente a probabilidade de você procrastinar. Para ajudá-lo a chegar a atingir esse estágio, tente criar as condições certas, trabalhando durante os momentos, trabalhando durante os momentos em que você está naturalmente produtivo e removendo distrações externas do ambiente para que você consiga se focar na tarefa atual. Aprenda a se comprometer previamente. Qual é o problema com ficar abarrotado? Lembra na época da faculdade, quando todo mundo comentava sobre como eles eram capazes de ficar virados para fazer um milagre? Embora isso, obviamente, não seja ideal em termos de qualidade do serviço, sentir a água bater na bunda não deixa de ser muito efetivo para nos forçar a trabalhar, não é mesmo? De acordo com um estudo sobre procrastinação, este impulso da última hora é inspirado pelo fato de que não há mais saída. O melhor é que essa sensação pode ser controlada, sem preocupação e paranoia, ao se comprometer previamente com uma tarefa antes de iniciá-la. Defina objetivos abrangentes e pequenas cotas. Planos não servem para muita coisa, mas o planejamento é tudo. A motivação está interligada com os seus objetivos, bem como os planos que você faz para alcançá-los. Sem motivos de sobra para trabalhar, você ficará exausto e letárgico. Em um estudo surpreendente sobre a motivação, alguns pesquisadores descobriram que pensar de maneira surpreendente sobre os objetivos pode ajudar bastante com a disciplina. Na maioria das vezes, pensar grande não é tão ruim, embora sonhar demais possa ser doloroso. Falaremos disso adiante. Mas também há o problema de estabelecer planos grandiosos e se tornar intimidado por suas próprias expectativas. Por exemplo, na nossa pesquisa de milhares de propostas, nós descobrimos que o principal problema que as pessoas encontram para criar uma proposta é que elas procrastinam. Sempre tente começar imediatamente. Eu já vi diversas pesquisas que mostram que a paralisia de análise é uma das principais causas da procrastinação. Não saber o que fazer muitas vezes é pior do que a tarefa em si. É por isso que você sempre deve se esforçar para começar novos compromissos imediatamente, especialmente em termos de como você começa a cada dia. Na noite anterior, crie uma lista simples de afazeres. Esqueça os aplicativos, use caneta e papel, que consiste em 3 grandes coisas que você deseja fazer e o que será necessário. Mantenha essa lista na sua mesa quando se sentar para trabalhar, ou na sua bolsa se você tiver que sair para o trabalho.
e siga-a na hora de colocar a mão na massa. Isso não precisa ser a primeira coisa que você faz no dia, e sim quando você começa a trabalhar. Portanto, essa estratégia funciona quer você seja da noite ou do dia. A técnica do redirecionamento. Ser muito duro consigo mesmo por procrastinar não é saudável. Na verdade, há estudos que mostram que se culpar é definitivamente contraprodutivo. O estudo examinou hábitos de estudo, em particular, e chegou à seguinte conclusão: o perdão permite que o indivíduo supere seu comportamento e foque no exame sem o ônus de atitudes passadas dificultado os estudos. Isso não significa que você deve apenas desistir, mas sim que você não deve deixar que o fato de você não querer fazer algo te faça se sentir mal. Se você leu livros como Daily Rituals, verá que muitos grandes escritores têm dificuldades com a sua ética de trabalho ao longo de suas carreiras inteiras. Em vez disso, você deve tentar redirecionar suas piores sessões de procrastinação em algo produtivo. Mude o seu ambiente. Ambientes diferentes têm impactos diferentes em nossa produtividade. Olhe para a sua mesa de trabalho e para o seu quarto. Eles fazem você querer trabalhar ou fazem você querer se aconchegar e descansar? Se te fazem querer descansar, você deve procurar mudar seu espaço de trabalho. Uma coisa a se notar é que um ambiente nos fazia sentir inspirados pode perder o efeito após um certo tempo. Se for esse o caso, é hora de mudar as coisas. Elimine os pit stops da sua procrastinação. Se você está procrastinando um pouco demais, talvez seja porque você está fazendo com que seja muito fácil. Identifique os sites nos seus favoritos que ocupam uma grande parte do seu tempo e mude-os para uma pasta separado que seja menos possível. Desative a configuração de notificação automática no seu e-mail. Livre-se das distrações ao seu redor. Eu conheço pessoas que chegam a excluir, desativar suas contas do Facebook. Eu acho que isso é um pouco drástico, extremo, já que solucionar a procrastinação tem mais a ver com se tornar consciente das suas ações do que neutralizá-la através de métodos de autorrestrição. Mas se você acredita que precisa disso, vai fundo. Conviva com pessoas que te inspirem a agir. Eu tenho certeza de que se você passasse 10 minutos conversando com Steve Jobs ou Bill Gates, você se sentiria mais inspirado a agir do que se tivesse passado os 10 minutos sem fazer nada. As pessoas com quem convivemos influenciam nossos comportamentos. Certamente, passar o tempo com Steve Jobs ou Bill Gates todos os dias provavelmente não é um método viável, mas o mesmo princípio se aplica. Identifique os lugares, amigos ou colegas que o estimulam, provavelmente os mais dedicados e empreendedores, e tente passar mais tempo com eles. Em pouco tempo, você vai começar a absorver um pouco da determinação e espírito deles. Tenha um parceiro. Ter um companheiro torna todo o processo muito mais divertido. Idealmente, seu parceiro deve ser alguém que tem o seu próprio conjunto de objetivos. Ambos farão com que o outro seja responsável por seus objetivos e planos. Embora não seja necessário que você tenha os mesmos objetivos, será ainda melhor se for esse o caso, para que vocês possam aprender um com o outro. Eu tenho um bom amigo com quem converso regularmente, e sempre perguntamos um ao outro sobre nossos objetivos e sobre o progresso na conquista deles. E não preciso nem dizer que isso nos estimula a continuar a agir. Fale com os outros sobre os seus objetivos. Isso serve ao mesmo propósito que o capítulo 6, mas em uma escala maior. Conte a todos os seus amigos, colegas, conhecidos e familiares sobre os seus projetos. Agora, sempre que você encontrá-los, eles certamente vão te perguntar sobre esses projetos. Por exemplo, às vezes eu anuncio meus projetos no The Personal Excellence blog, Twitter e Facebook. E meus eleitores me perguntam sobre os mesmos constantemente. É uma ótima maneira de me manter responsável perante meus planos. Busque alguém que já conseguiu o que você quer fazer. O que você quer conquistar? E quem já conseguiu fazer isso? Vá procurá-los e conecte-se com eles de alguma forma. Ver a prova viva de que seus objetivos são possíveis se você agir é um dos melhores gatilhos para a ação. Esclareça seus objetivos.
Se você tem procrastinado, Se você tem procrastinado por um longo período de tempo, isso pode revelar uma desconexão entre o que você deseja e o que realmente está fazendo. Frequentemente superamos nossos objetivos à medida que descobrimos mais sobre nós mesmos, mas não mudamos nossos objetivos para refletir isso. Afaste-se de seu trabalho. Umas férias curtas bastam, se não, apenas uma pequena pausa no fim de semana também vai servir. E reserve algum tempo para se recompor. O que exatamente você deseja conquistar? O que você deve fazer para chegar lá? Quais são as etapas a serem tomadas? Seu trabalho atual. Seu trabalho atual está alinhado com isso? Se não, o que você pode fazer a respeito? Identifique os 4 pilares da procrastinação. De acordo com um estudo acadêmico intitulado The Nature of Procrastination, parece haver 4 pilares da procrastinação que influenciam a população como um todo. Identificar quais pilares estão impedindo você de realizar uma determinada tarefa pode ser útil. Pode ser útil para superar a barreira inicial e finalmente começar. Afinal de contas, nos mostram que começar realmente é a parte mais difícil. Aqui estão os 4 pilares. Valor baixo da tarefa. De forma simples, tarefas que percebemos como de baixo valor, quer em termos de diversão ou recompensas de longo prazo. Quando uma tarefa é chata ou desagradável, podemos tentar vincular atividades mais agradáveis à mesma. Vou resolver essa parte do projeto em um café, com um copo da minha bebida favorita, como a pesquisa sugere. Ou podemos adicionar artificialmente elementos extras, como prazos ou regras de não voltar atrás, como mencionado anteriormente. Personalidade. Infelizmente, a personalidade tem um grande papel na procrastinação. Algumas pessoas simplesmente são mais impulsivas do que outras. A boa notícia é que, embora seja difícil controlar a nossa personalidade, é relativamente fácil controlar o nosso ambiente. Por exemplo, eu adoro snacks de carne seca e acabo com um pacote num segundo se tiver um no meu armário. E acabo com um pacote num segundo se tiver em meu armário. Mas manter a minha compulsão sob controle, eu os guardo em um armário alto, que requer uma escada para alcançar, e conto com o aborrecimento de chegar até ele, em vez da minha força de vontade. Para o trabalho, eu tento bloquear as distrações indo para um local silencioso, como a biblioteca. E limito o tempo que passo em sites improdutivos com ferramentas como Stay Focus. Expectativas. Se você espera concluir uma tarefa facilmente, é menos provável que procrastine. Este pilar é um pouco mais difícil de ser solucionado, mas a melhor maneira é simplesmente perceber que o primeiro passo é muitas vezes o mais difícil, ao menos psicologicamente. Frequentemente, uma tarefa a fazer será muito menos terrível do que imaginamos. Então, se pudermos dedicar ao menos 5 minutos tentando, podemos ver o como realmente é. Falha no objetivo. O medo da falha é muito real para muitos procrastinadores. Este item realmente tem a ver com confiar nas suas habilidades. Para uma análise mais extensa desse assunto, recomendo este artigo no Inc., assim como este no Nerd Fitness. Fantasia da forma certa. Fantasias sobre o futuro são geralmente legais de se ter, mas em excesso, elas podem se provar como matadoras de objetivos. E um grande motivo para a procrastinação que tende a estar relacionada com o perfeccionismo. De acordo com este estudo sobre motivação e fantasias, quando você cria castelos no céu, você pode estar sabotando as metas reais e alcançáveis. Os pesquisadores avaliaram voluntários sobre o quão comum era fantasiarem sobre seu futuro e compararam com o seu desempenho em diversas categorias. Por exemplo, considere os voluntários que estavam em busca de um emprego. Aqueles que gastavam mais tempo pensando em conseguir um trabalho tiveram um desempenho pior. 2 anos depois de deixarem o colégio, os sonhadores tinham se candidatado a menos empregos, tinham recebido menos propostas, e se estivessem trabalhando, recebiam salários menores. Enquanto trabalha o tempo todo.
Cada minuto que você gasta sem trabalhar enquanto deveria estar trabalhando, significa que você terá de compensar mais cedo ou mais tarde, ou você não conseguirá fazer progresso. Se você precisar compensar fazendo horas extras, por exemplo, você terá menos tempo para passar com seus amigos e familiares. Portanto, trabalhe o tempo todo que deveria estar trabalhando. Em seguida, trabalhe o tempo todo quando for necessário que você esteja trabalhando. Concentre-se. Remova as distrações e ponha a mão na massa. Aprimore habilidades importantes. Uma das principais razões para a procrastinação é o sentimento de inadequação, falta de confiança ou incapacidade em uma área importante para uma tarefa. Sentir-se deficiente em uma única área é o bastante para te desencorajar a sequer começar a tarefa. Portanto, comprometa-se a aprimorar e a se atualizar nas suas habilidades essenciais, as habilidades necessárias para o trabalho, lendo e estudando, fazendo cursos e participando de seminários. Energia máxima igual produtividade máxima. Quando você não cuida da sua saúde, seus níveis de energia caem drasticamente, levando seus níveis de produtividade para baixo junto. Invista na sua saúde e melhore seus níveis de energia. Quanto mais energia você tiver, mais e melhor você poderá. Enquanto trabalha, trabalhe o tempo todo. Cada minuto que você gasta sem trabalhar quando deveria estar trabalhando, significa que você terá que compensar mais cedo ou mais tarde, ou você não conseguirá fazer progresso. Se você precisar compensar fazendo horas extras, por exemplo, você terá menos tempo para passar com seus amigos e familiares. Portanto, trabalhe o tempo todo que deveria estar trabalhando. Em seguida, trabalhe o tempo todo quando for necessário que você esteja trabalhando. Concentre-se. Remova as distrações e ponha a mão na massa. Aprimore as habilidades importantes. Uma das principais razões para a procrastinação é o sentimento de inadequação, falta de confiança ou incapacidade em uma área importante para uma tarefa. Sentir-se deficiente em uma única área é o bastante para te desencorajar e sequer começar a tarefa. Portanto, comprometa-se a aprimorar e se atualizar nas suas habilidades essenciais, as habilidades necessárias para o trabalho, lendo, estudando, fazendo cursos e participando de seminários. Energia máxima igual produtividade máxima. Quando você não cuida da sua saúde, seus níveis de energia caem drasticamente, levando seus níveis de produtividade para baixo junto. Invista na sua saúde e melhore os seus níveis de energia. Quanto mais energia você tiver, mais e melhor você poderá e desejará trabalhar. Procure se exercitar pelo menos 3 vezes por semana e ter uma dieta saudável. Além disso, limite o consumo de álcool e cafeína para evitar falhas. Use o princípio da inércia ao seu favor. Ao realizar apenas 5 minutos de uma atividade, você já começa a acionar o princípio da inércia. O ímpeto inicial é extremamente importante quando se trata de procrastinação excessiva. Muitas vezes é difícil começar a trabalhar em uma tarefa, mas é necessário muito menos força de vontade para continuar trabalhando após já termos começado. Isso é o que chamo de inércia, da primeira lei de Newton, que diz que um corpo em movimento tenderá a permanecer em movimento. Procure trabalhar por 15 minutos em uma tarefa quando sentir que está procrastinando. E o princípio de inércia provavelmente o manterá trabalhando por bem mais tempo. O sucesso em uma tarefa de cada vez. Ao se concentrar unicamente na sua tarefa mais importante, você pode reduzir o tempo necessário para concluí-la em 50% ou mais, quando comparado ao tempo necessário ao se focar em múltiplas tarefas. Foi observado que, ao trabalhar em mais de uma tarefa ao mesmo tempo, você pode demorar até 500% a mais para concluir todas elas. Isso ocorre porque existe um custo operacional ao trocar entre tarefas, o que reduz o nosso foco e nos faz trabalhar bem mais devagar, além de nos tornar mais suscetíveis a erros. Tente criar um estado de fluxo. Esse é um estado mental no qual você emerge completamente na atividade do momento. Nesse estado, conhecido coloquialmente como estar no fluxo, você atinge níveis ótimos de produtividade, pois permite que você trabalhe e goste do que está fazendo.
reduzindo muito a probabilidade de procrastinação. Para ajudá-lo a atingir esse estado, tente criar condições ideais, como trabalhar em momentos nos quais você é naturalmente produtivo e remover distrações externas do ambiente para se concentrar apenas na tarefa atual. Chegar a esse estado pode ser altamente benéfico e pode ser difícil também. Nele você pode se ver em uma situação na qual não para de trabalhar, a menos que seja realmente necessário. Assim, você pode conseguir mais em algumas poucas horas do que conseguiria em semanas procrastinando. É por isso que esse estado deve ser apreciado tanto quanto possível. Defina prazos para si mesmo. Defina prazos para você mesmo pode reduzir a probabilidade de você procrastinar, uma vez que os prazos são vistos como instrumentos de compromisso, o que o ajuda a planejar e se motivar. Ao definir prazos para si mesmo, há várias coisas que você deve ter em mente. Os prazos devem ser concretos. Como vimos antes, é mais provável que você cumpra os compromissos bem definidos do que compromissos muito vagos. Isso significa, por exemplo, que quinta-feira até às 16 horas é um prazo melhor do que em algum momento amanhã. Os prazos devem ser razoáveis. Você deve escolher prazos que lhe deem o tempo necessário para concluir a tarefa, mas não muito mais do que isso. Prazos que não lhe dão tempo suficiente para terminar seu trabalho podem fazer com que você se sinta desconcertado ou te fazer desistir completamente, enquanto prazos que dão a você mais tempo necessário te incentivam a protelar desnecessariamente. Um fenômeno conhecido como lei de Parkinson. Use uma lista de afazeres. Usar uma lista de tarefas é altamente benéfico quando se trata de ajudá-lo a evitar procrastinar por várias razões. Isso ajuda a quebrar seus objetivos em tarefas mais simples de cumprir. Isso ajuda você a organizar suas tarefas, priorizá-las e planejá-las de maneira ideal. Priorizá-las e planejá-las de maneira ideal. Isso ajuda a focar em tarefas específicas nas quais você precisa estar pensando no momento. Isso ajuda você a definir prazos e mantê-los. Isso ajuda você a identificar suas falhas e descobrir o que funciona para você e o que não funciona. Isso ajuda você a identificar suas falhas e descobrir o que funciona para você e o que não funciona. Gamifique seu comportamento. A gamificação envolve a incorporação de alguns momentos de jogos, como a competição e a acumulação de pontos, em outros tipos de atividades, para aumentar a sua motivação para perseguir o objetivo. Quando implementada corretamente, pode ser uma ferramenta poderosa quando se trata de fazer com que você pare de procrastinar. Por exemplo, para aumentar sua motivação para concluir tarefas, você pode atribuir uma certa quantidade de pontos para cada tarefa concluída e remover pontos para tarefas proteladas. Além disso, você pode decidir, por exemplo, que após obter um certo número de pontos, você se recompensará de alguma forma, aumentando ainda mais a motivação. Recompense-se por suas conquistas. Muitas vezes as pessoas procrastinam porque as tarefas importantes a longo prazo acabam parecendo menos atraentes do que comportamentos menos benéficos, mas mais interessantes a curto prazo, associando recompensas que sejam prazerosas a curto prazo com ações benéficas a longo prazo. Por exemplo, você pode decidir fazer uma pausa e assistir a um pouco de TV a cada capítulo que você termina de estudar para uma prova, ou pode comer um bombom a cada tarefa que completar enquanto trabalha em um projeto. Similarmente, você também pode tornar suas conquistas mais gratificantes, fazendo coisas simples, como anotar todas as tarefas que você concluiu durante o dia e depois avaliá-las para ver o quanto você progrediu. Planeje para contingências futuras. Uma das principais razões por que algumas pessoas não conseguem quebrar o ciclo de procrastinação é que, apesar de haver uma boa intenção, ou seja, elas realmente querem parar de procrastinar, elas falham em se planejar para as circunstâncias que poderiam fazê-las procrastinar. Este problema pode ser significativamente atenuado ao se criar uma forte implementação de intenção, que você pode fazer identificando futuras situações nas quais você pode ter dificuldade em se autorregular e pensar em comportamentos orientados aos objetivos
que você deve adotar ao se ver nessas situações. Elimine distrações. Remover distrações do ambiente torna mais provável que você se concentre no seu trabalho e evite procrastinar. Por exemplo, se o seu telefone emite um barulho alto a cada vez que você recebe uma notificação, você será constantemente distraído enquanto trabalha, o que o tornará difícil para você se manter focado. Nessa situação, você deve colocar seu dispositivo no modo silencioso ou modo avião enquanto você trabalha, o que o ajudará a se concentrar. Ao fazer isso, você deve ter em mente a influência prejudicial que até mesmo distrações aparentemente insignificantes podem ter sobre seu desempenho. Minimize o número de decisões que você precisa tomar. Quanto mais decisões que você tiver que tomar durante um determinado período de tempo, mais cansado você ficará mentalmente. E mais provavelmente será que você procrastine na hora de tomar novas decisões. Sendo assim, ao minimizar o número de decisões que você tem que tomar em um determinado período de tempo, você pode aumentar sua capacidade de tomar decisões em tempo hábil. Por exemplo, se você precisa escrever um artigo, você pode criar com antecedência um cronograma de quais partes você deverá trabalhar, para que não precise tomar essa decisão dia após dia. Da mesma forma, você pode colocar as roupas que usará no próximo dia logo antes de ir dormir, o que o evitará que você tenha que tomar essa decisão logo após começar seu dia. Varie as tarefas. Se você se ver procrastinando em alguma tarefa porque parece estar agarrado, considere partir para uma tarefa diferente por um tempo, antes de voltar para a tarefa original onde você começou a procrastinar. Por mais que, idealmente, seja preferível trabalhar em uma única tarefa, fazer isso pode ser benéfico, pois obter progresso em algo um pouco menos importante é melhor do que não conseguir fazer nada. Além disso, mudar de tarefa um pouco pode te ajudar a destravar ao retornar para a tarefa original com uma mente mais fresca. Descubra do que você tem medo. As pessoas muitas vezes procrastinam porque têm medo de alguma coisa, seja ir mal em uma tarefa ou receber um feedback negativo dos outros. Identificar o motivo pela qual você está preocupado com uma tarefa pode ajudar a lidar com esse seu medo, o que por sua vez pode ajudá-lo a começar o trabalho. Por exemplo, se você perceber que está procrastinando ao começar um novo hobby, porque você está preocupado que vai passar vergonha, você pode conversar com as pessoas na comunidade para tentar tratar este medo, o que tornará mais fácil começar. Desenvolva a autocompaixão. A autocompaixão envolve estender a si mesmo a empatia em situações nas quais você se sente mal devido a um erro que você cometeu. A autocompaixão é benéfica quando se trata de lidar com sua procrastinação, uma vez que ela encoraja o uso de estratégias de regulação emocional de uma forma que reduz a probabilidade de você procrastinar e pode ajudar a lidar com o impacto emocional negativo da procrastinação. A autocompaixão é composta de três componentes primários. Gentileza. Esta é a qualidade de ser gentil consigo mesmo, ao invés de crítico em momentos difíceis. Humanidade comum. Esta é a qualidade de reconhecer que a impotência e o sofrimento são uma parte de experiência humana compartilhada, e não algo que isole você do mundo. Consciência, mindfulness. Esta é a qualidade de ser capaz de ter uma visão balanceada, não julgadora, e ser capaz de aceitar ao lidar com seus pensamentos e emoções, em vez de ser sobrepujado por elas. Encontre um role model. Um role model, expressão em inglês que pode ser grosseiramente traduzida como bom exemplo, é alguém a quem você admira, baseado em características como seus valores, ações ou conquistas, sendo um modelo ao qual você aspira a seguir. Encontrar um role model e, em seguida, tentar emulá-lo pode potencialmente ajudá-lo a regular o seu comportamento de várias formas, como, por exemplo, aumentando o seu ímpeto e a sua perseverança diante dos obstáculos. Por exemplo, se você tiver um role model específico em mente e acabar se encontrando em uma situação na qual sabe que deveria trabalhar, mas sente o desejo de procrastinar, pergunte-se o que essa pessoa faria nessa situação, ou como reagiria se pudessem te ver agora. Viva com disciplina.
Viva uma vida disciplinada para parar de procrastinar. Você não vai gostar de saber, mas a solução definitiva para a procrastinação é: viva uma vida disciplinada. Se alimente de forma saudável. Se exercite regularmente. Medite diariamente. Priorize o descanso. Priorize o descanso. Arrume a cama todas as manhãs. Faxine seu quarto uma vez por semana. Faxine o seu quarto uma vez por semana. Tome banhos gelados. Pare de desperdiçar seus dias assistindo TV, jogando videogames, navegando em mídias sociais ou lendo as notícias. Leia livros, ouça TED Talks ou audiobooks. Viver uma vida disciplinada tem dois efeitos. Em primeiro lugar, uma alimentação saudável, exercícios regulares, meditação e sono de qualidade podem individualmente reduzir a procrastinação. Além disso, reduzir a quantidade de tempo que você gasta assistindo TV, jogando videogame ou desperdiçando seu tempo de outras formas também irá ajudá-lo a procrastinar menos. Em segundo lugar, viver uma vida disciplinada é a chave para desenvolver o autocontrole. Aqui está o segredo para uma força de vontade sobre-humana. Autodisciplina gera autodisciplina. Se você agir com disciplina, você se tornará mais disciplinado. Isso não é ficção, é apenas ciência. Pesquisas mostram que se engajar em atividades que requerem autocontrole, por exemplo, controlar o que você come ou como você gasta seu dinheiro, lembrar-se de sentar ereto sempre que perceber que está se curvando, ajudam a fortalecer ainda mais o autocontrole. Pratique meditação e técnicas de mindfulness. Como eu disse muitas vezes anteriormente, a procrastinação é, principalmente, uma questão de gestão emocional. Ela sempre se resume ao momento de enfrentar uma tarefa desagradável. Uma parte de nós quer fazê-la. Outra parte não quer pensamentos e momentos negativos e só quer fugir. Nós podemos regular nossas emoções. Nós a deixamos estar lá e agimos a despeito delas. Ou podemos deixar nossas emoções e pensamentos controlarem o show. Nós fugimos. Cedemos à tentação da gratificação imediata e procrastinamos. Sempre se resume àquele momento. Nós podemos fazer o que temos que fazer, quer gostemos ou não, ou fugir. Certamente, se quisermos superar definitivamente a procrastinação, precisamos ficar melhores nisso. Precisamos ser melhores em regular nossas emoções. Precisamos ser capazes de agir e seguir nossos planos, mesmo com pensamentos e emoções negativas. Então, como podemos ficar melhores nisso? Como afrouxar as amarras que nossos pensamentos e emoções que têm sobre nós? A principal estratégia para conseguir isso é o que chamamos de mindfulness, uma habilidade desenvolvida principalmente através da meditação, definida como um estado mental conquistado ao focar a percepção individual no momento presente, reconhecendo e aceitando com tranquilidade as nossas emoções, pensamentos e sensações, e usado como técnica terapêutica. A mindfulness observa nossos pensamentos e emoções por uma perspectiva externa e ser mais ou menos indiferente a eles. Ela nos permite enxergar nossas emoções negativas sem nos assustar e então superá-las. Em outras palavras, nos permite estar em paz com as nossas emoções, expressá-las plenamente dentro do nosso corpo e tornar atitudes construtivas a despeito delas. Foque na linha de chegada. Você se lembra da sua experiência ao aprender a andar de bicicleta? Parecia que o objeto que você estava mais focado em não bater era o único que você não conseguia evitar. Eu chamo isso de fixação no destino. Nossa vida vai para onde está o nosso foco. Nosso cérebro tem dificuldade de processar o negativo. Então foque no positivo. Para onde você quer ir? O que você deseja alcançar? De agora em diante, em vez de pensar em todas as coisas que poderiam dar errado ou nas razões pelas quais você deve adiar algo, concentre-se na linha de chegada e foque no que for positivo. Dica bônus: continue enchendo o seu tanque. Para permanecer focado e continuar avançando em direção aos seus objetivos, você deve proteger sua energia e sua sorte. Comece rodeando-se de pessoas que te motivam e te empurram para a frente.
Evite as pessoas que te puxam para baixo. Quem ou o que te dá energia para encher o seu tanque? Anote as atividades, pessoas e coisas que fazem você se sentir bem. Em seguida, reserve um tempo para ter mais dessas coisas em sua vida. Conclusão: procrastinação é nada mais que perda de tempo. Em vez de fazer as coisas com que nos importamos, perdemos nosso tempo em trivialidades. Gastamos horas em mídias sociais, em frente à TV, contando fofocas ou jogando videogame. Nós desperdiçamos tempo demais, sem perceber que o tempo é um dos nossos recursos mais preciosos e menos renováveis. As pessoas são frugais ao guardar suas propriedades pessoais, mas quando chega a hora de esbanjar tempo, elas desperdiçam a coisa que mais se deve economizar. Você vive como se estivesse destinado a viver para sempre. Sua própria fragilidade nunca ocorre a você. Você não percebe quanto tempo já se passou, mas o desperdiça como se tivesse um suprimento infinito. Embora esse mesmo dia em que você está devotando a algo ou a alguém, pode muito bem ser seu último. Você age como mortal naquilo que teme, e como imortal naquilo que deseja. Quão tarde está para realmente começar a viver? Logo quando a vida deve acabar. Quão estúpido é se esquecer da nossa mortalidade e adiar nossos planos para os 50 ou 60 anos, com o objetivo de começar a viver de um ponto ao qual muitos sequer vão chegar. Pare de jogar as coisas para o futuro que pode nunca chegar. A hora de começar a viver é agora. Comece a perseguir seus sonhos e aspirações agora. Comece a trabalhar no seu legado agora. Comece a se tornar a pessoa que você deseja ser agora. Isso foi Pare de Procrastinar. Supere a preguiça e conquiste seus objetivos. Inscreva-se no canal e ative as notificações. E não se esqueça de conferir o link fixado abaixo.